E eu espero que verdadeiramente o seu coração esteja ansiando por esse dia de hoje. Porque depois da formação e da belíssima aula que nós tivemos aqui com o professor doutor Marco... É Marco ou Marcos? Marcos. Marcos Vinícius, eu confundo. Falando sobre a temperança, eu acho que descortinou de maneira mais concreta o quanto é sério esse tema sobre as virtudes. E como o Espírito Santo de fato queria comunicar isso neste programa do Educar para o Céu. Só que ele deu uma aula tão magnífica sobre isso e no final ele acabou falando sobre a questão da fortaleza, né? E assim, a gente ainda não combinou a ordem das aulas, mas eu já falei, então, já que o senhor falou de maneira tão bonita aqui, professor, sobre essa questão da fortaleza, dá para falar no próximo programa sobre isso? E ele veio e disse que falaria. Seja mais uma vez bem-vindo a esse podcast Educar para o Céu com o tema Fortaleza. Deus abençoe, professor. Amém. Deus abençoe, Anderson. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Que alegria nós podermos continuar com essa constância, essa perseverança. Rezem por nós, por esse projeto que está no início ainda. Está no início, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né, Vinícius? Sim, sim. Eu fico pensando nessa graça, né, quando a gente fala aqui, pensando na escola. Nós que estamos aqui, gente, quando você entra naquele recinto e você começa a ver o trabalho que está sendo feito ali, não pode ser a não ser de Nossa Senhora aquilo totalmente, né, Vinícius? Com certeza. É evidente que é Nossa Senhora que tem conduzido todos esses projetos, né? O colégio com certeza é dela, né? As vagas são dela, tudo que é feito, né, é consagrado a ela, mas também esses apostolados aqui na internet, né? Graças a Deus o Instituto Regina Coeli não tem só esse trabalho de um colégio, mas tem uma vocação também de apostolado aqui na internet, e é por isso que surgiu esse programa aqui e todos os outros que já estão aí no nosso YouTube, no nosso Instagram, né? Então é isso. É muito importante também a gente falar, a gente sempre está falando do canal do Instagram, né, Vinícius? Mas vocês também têm o YouTube. Então se inscrevam lá também, gente. O que eu fico pensando justamente é porque isso me incomoda muito, Vinícius. Por que me incomoda muito? Porque eu vejo, como eu te conheço, né, como que a sua vida as lutas, o tempo consagrado, e às vezes eu falo assim, cara, o que faz um vídeo de pessoas dançando, fazendo brincadeiras, viralizarem tanto, e às vezes um conteúdo desse fica meio que oculto, né? Então, gente, quando nós pedimos para você esse compartilhamento, para que você ajude a divulgar, é porque você não sabe da sua importância para que um programa desse aconteça. Porque quanto mais generosidade tiver da sua parte, será maior. Por exemplo, eu que trabalho com isso, a minha vida vem daqui, né? Eu acabo estudando um pouco da dinâmica das mídias sociais. E tem algumas coisas que as plataformas, elas olham mais. Uma das coisas que as plataformas mais olham é o compartilhamento. Então, o algoritmo, tanto do YouTube como do Instagram, eles vão olhar, esse vídeo está sendo muito compartilhado. Não é que tem uma pessoa olhando ali, o próprio robô que está por trás disso, que é uma inteligência artificial, ela vai falar, está sendo muito compartilhado, o conteúdo é bom. Então, se você compartilhar mais isso daqui por meios de Instagram, WhatsApp, a inteligência, bom, isso daqui que eles estão falando é sério. E o que eles vão fazer? Eles vão aumentar a entrega. Então, tanto vindo desse canal como do canal do Instituto, isso daí é muito importante. Por quê? Porque, de fato, você está inserido dentro desse projeto. Ah, mas como assim inserido dentro desse projeto? É verdade. Porque se você ajudou a aumentar o alcance, você faz parte da família. Não, mas não é meio insignificante? É o diabo que quer que você pense assim. Satanás, ele não quer que você entenda que a sua participação ela é importante. Então, por isso que a gente sempre pede, gente, quem compartilha, evangeliza. E também eu gostaria de saber o que você tem achado do programa, se tá bom esses temas, ou se você gostaria de dar uma sugestão. O Vinícius agora estava falando sobre o filme Crônicas de Nárnia. Não, o filme não, o livro. Ele perguntou pro Rafael aqui, que ajuda a gente, que tá tossindo um pouquinho ali, que tá doente, mas a gente não liga para essas tosses, porque faz parte do meu show, né? E aí ele falou do papel do ratinho. E como eu assisti o filme com meu filho, eu falei, nossa, Vinícius, aquele ratinho é demais, ele que vai pra luta. Ele falou, é audácia. Ele significa audácia, Vini? Sim, hip chip. Hip chip? Hip chip. Hip chip? É um audacioso. Nossa, eu achei ele tremendo. Ele vai pra cima, vai nos matos, desbravando tudo, com aquela espadinha dele, pá. Aí eu falei, Vinícius, seria bom a gente um dia poder
tratar um pouco dos personagens e o que estava na mente do C.S. Lewis, que foi o cara que escreveu o livro, ao montar, como que chama isso daí, Vinícius, que você falou? É literatura, né? Sim, essa obra muito conhecida sobre literatura. Então eu dei a sugestão para ele. Agora, se você quiser também dar uma sugestão, eu queria escutar sobre isso, sempre voltado para a área da educação, que é a expertise do Vinícius, a gente está aqui, tá bom? Mais uma vez, não podemos deixar de agradecer o meu amigo, o doutor Alexandre, e a sua empresa. Alguém lembra o nome aqui? Como que é? ARS Advogados. O logo vai estar aí, que tem nos ajudado gentilmente todos os meses com patrocínio para que a gente possa cuidar de algumas coisas de estrutura dentro aqui dessa questão do nosso trabalho. Inclusive, né, com um rapaz que a gente contratou para ajudar com as edições dos vídeos, é por causa desse patrocinador, tá? Então queremos agradecer demais para esse pessoal que tem 39 anos de experiência nesse mercado. Eles atuam de maneira consultiva e contenciosa, guiados sobre os princípios éticos e pela honestidade. A gente está falando de virtude, isso daqui entra totalmente. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa honesta, que preza pela ética, e eles se concentram nas áreas tributais, trabalhistas, civil, empresarial, societário, contratual, compliance e proteção de dados. Qual que é a missão desse povo maravilhoso aqui, gente? É simplificar a vida dos nossos clientes, buscando soluções jurídicas estratégicas focadas diretamente no negócio, objetivando a satisfação, a fidelização de todos, enquanto desenvolvemos uma empresa organizada e boa para trabalhar, assegurando a perpetuação do negócio. Lembrando do pessoal da ARS Advogados, um dia que você precisar, eu vou deixar aqui o site deles, você procura eles, porque será atendido da melhor maneira possível. Certo, senhor Vinícius? Certo. Então, manda para nós aí sobre a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, nós comentamos sobre ela, né, no último programa, que é uma virtude ainda daquilo que São Tomás chamaria de racional por participação, né, assim como a virtude da temperança. É uma virtude que precisa da razão controlando essa potência na qual ela se dá. Nós falamos que a virtude da temperança se dá no concupiscível, enquanto a fortaleza se dá no irascível. Então, tanto o irascível quanto o concupiscível são potências da alma que nós temos em comum com os animais, né? E se nós não usarmos a razão para controlar essas potências, nós vamos nos tornar viciados, apaixonados, né? O termo apaixonado tem tudo a ver aqui com a virtude, porque com o vício, porque ficar apaixonado é ficar escravo da paixão ou do concupiscível ou do irascível, né? Lembrando que potência e paixão são sinônimos praticamente em filosofia, né? Então, o irascível, né, é uma potência da nossa alma, uma parte da nossa alma pela qual nós naturalmente, como todos os animais fazem, fugimos do mal, né? Fugimos daquilo que é nocivo, daquilo que vai contra a nossa própria vida, né? Fugimos da morte, por exemplo, né? Fugimos da dor, fugimos daquilo que é cansativo, daquilo que é difícil, né? E o bem, né, que é aquilo que nós buscamos, o verdadeiro bem sempre será árduo, né? Será difícil de ser conquistado, né? Então, por isso que o forte, a fortaleza, né, o corajoso, que coragem e fortaleza são sinônimos aqui, é aquele que usa o seu irascível de maneira ordenada, ou seja, ele não foge de qualquer coisa, né? Diante do perigo, diante da dor, diante da morte, ele permanece firme. Ele tem em vista o bem que ele não pode trair e usa da força que tem, da coragem que tem, para permanecer. Então, se nós não tivéssemos irascível, nós não seríamos capazes de ser corajosos. Por isso que, por exemplo, um anjo, ele não será nunca dito corajoso, né? Por quê?
Porque ele não consegue exercer esse hábito, ele não tem essa potência. Quem tem essa potência são os animais e os seres humanos. O anjo não tem irascível ou concupiscível, né? Quem tem isso somos nós, que nos relacionamos com os bens e os males aqui dessa terra, né? Então, o anjo ele não vai ser forte ou corajoso porque ele não é capaz de sofrer o mal dessa terra. Ele não é capaz de morrer, né? Então nós, por que podemos morrer? Por que estamos correndo o risco de morrer a cada instante, né? Nos foi colocado por Deus essa potência pela qual a gente foge dos males que podem nos levar à morte. Só que, se nós ficamos reféns desta paixão, nós fugimos toda hora. Nós fugimos de qualquer coisa. E nós fugimos de coisas que, na verdade, nem precisaria fugir, né? E aí nós nos tornamos o primeiro vício oposto à fortaleza, que é a covarde, né? A covardia. O covarde é algo muito, muito esquisito, muito feio, né? É feio fugir, né? É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, né? Inclusive, né, vocês que porventura estejam assistindo esse vídeo, que são pais, se tiver que gravar algo da fortaleza, gravem isso, né? Ensinem seus filhos que fugir é feio, né? Óbvio que tem coisas que a gente tem que fugir do pecado, tem que fugir da morte de alguém que... Nesse sentido, o fugir do pecado é uma pessoa que tem a virtude da fortaleza. Sim, sim. Porque ela foge por um bem maior, por não querer ofender a Deus e por não querer pecar de fato. Então, nisso consiste a fortaleza, né, Vinícius? Sim. Porque, tipo, por exemplo, são conselhos bíblicos, evangélicos, Eclesiástico 21:2. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Aqui não está a fraqueza. Sim. Aqui está justamente uma pessoa robustecida por essa virtude, né? Sim. A fuga, ela é algo desejável para o ser humano. Fugir daquilo que é danoso. Que é danoso, em especial para a alma, né? Agora, o problema é que as pessoas estão apenas fugindo da dor, fugindo do sacrifício, fugindo da morte, em alguns casos. E às vezes da luta por um algo ideal, por um bom... Sim, e estão às vezes fugindo do céu, né? Porque acaba que ela renuncia ao céu por um bem dessa terra, né? E acaba ficando escravo e assim também covarde, né? Então tem gente que, infelizmente, e hoje a nossa sociedade é uma sociedade muito covarde, né? Que é covarde por quê? Por causa do materialismo, né? Então, o materialismo, ele nos faz ficar refém das coisas dessa terra. E como nós sabemos que nós só podemos desfrutar dessa terra enquanto nós estivermos vivos, nós queremos proteger a vida para continuar desfrutando das coisas dessa terra. Nós queremos proteger a vida toda hora. Saúde, segurança e todas essas coisas que protegem o nosso corpo. Por quê? Porque nós só podemos desfrutar dos bens do corpo enquanto nós estivermos nele. Então, a pessoa se torna mais materialista e, consequentemente, mais covarde. Por quê? Porque ela quer proteger a vida pela qual ela busca o material, busca o conforto e tudo mais. Ela está escrava, né, do conforto, do material, e por isso acaba ficando covarde também. E fugindo toda hora, e se protegendo, e ficando egoísta e tudo mais, né? Então notem que existe uma relação muito intensa entre temperança e intemperança, fortaleza e covardia, né? Normalmente o intemperante, ele vai amolecendo a sua alma e ele vai ficando covarde também, né? Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado enquanto pais, né? De educar os nossos filhos, não para eles serem meninas de carpete, né? Que fica ali, né? Toda hora dentro de casa, protegido, sem risco de contrair nenhuma doença, de pegar um strep no pé, como dizia a minha avó, né? Fica com medo de pegar strep. E aí não anda descalço, né? Não brinca, não pula, não vai para a natureza, né? E aí, normalmente, o que a gente vai ver? A criança de carpete, né, que é aquela criança que fica muito, muito protegida toda hora, super protegida,
é uma criança que tende também aos vícios carnais, é uma criança que é muito fraca e sem fortaleza ela não consegue combater os maus desejos que vêm também pela intemperança. Então, se você quiser ter um filho temperante, puro, né, você precisa ter um filho que está disposto a lutar, está firme, não pode ser um mole, não pode ser um fraco, né? Então, notem, fortaleza e temperança estão muito próximos, né? Não, muito interessante isso que você falou, Vini, porque tem um padre, ele chama Jesus Ortega, é um grande escritor espanhol, e ele tem um livro chamado Deus e os Filhos, que ele diz assim que quando você vai, por exemplo, dar banho no seu filho, ele dá a sugestão de você não dar banho somente quente ou com água morna, mas você também começar a colocar o seu filho para tomar banho gelado. E aí ele dá todas as razões porque o banho gelado é necessário. Porque ele falou, ele vai criar uma resistência mais física, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar mais robusto, ele vai estar mais próximo do sacrifício corporal. Lembrando que é um padre e está todo orientado também para a vida espiritual. Porque tem um monte de gente que toma banho gelado, que se enfia dentro daqueles negócios de gelo, que é lutador ou é para algum tipo de desafio, mas que tem uma vida de pecado desgraçada, né? Aí vai com a força física para o quinto dos infernos, né? Porque a alma está degenerada. Mas ele também chega e fala assim, quando você tem um filho pequeno e que ele pede água para você, fala assim, não, vai lá e pega. Ah, mas ele pede para a empregada. Falou, não, eu te proíbo de ficar dando tudo na mão do meu filho. Por quê? Porque ele vai habituando tanto a criança ou pré-adolescente ou adolescente nesse esquema que a vontade vai ficando tão enfraquecida que aí começa nessas bases. Ele até fala, num certo sentido, acho que, claro, porque na época dele deveria ter mais segurança, ele fala assim, ó, quando você estiver levando seu filho para a escola, deixe ele tantos metros da escola para ele ir a pé, para ele sentir sacrifício. E por que eu estou falando isso daí? Porque você disse uma vez uma coisa para mim relacionado ao cara do sítio, ao cara da roça, não sei, você falou, é mais fácil você transformar o cara da roça no universitário do que transformar o universitário no cara da roça. E aí você falava muito dessa formação do sítio, da vida do campo, que forja o homem. Fala um pouco sobre isso daí, Vinícius. Por que eu entrei nessa seara? Porque a gente vê homens muito amolecidos, mas também tomando cuidado de não achar porque o cara pega na enxada que ele tem a virtude da fortaleza. Porque não é isso, porque o cara pode pegar na enxada e pode pegar na enxada do diabo também, que é o pecado, está ceifando a vida dele. Mas um pouco sobre essa questão da fortaleza corporal, que também é muito importante, né? Dessa educação do sítio que você disse. Nós temos que tomar cuidado em não transformar aquilo que é fortaleza em brutalidade. Né? Nós não queremos formar pessoas brutas, nós queremos formar pessoas fortes. E não tem como educar na fortaleza sem o elemento do árduo. Né? Porque para alcançar o bem é necessário passar pelo árduo. E tanto é que o principal símbolo da fortaleza, né, dentro da Igreja Católica é o mártir, né, que é aquele que foi até as últimas consequências em busca do bem e suportou o bem árduo, né, suportou o árduo em busca do bem e sofreu torturas e sofreu coisas terríveis, né? A gente poderia falar vários exemplos de santos, né? Mas eu lembro de São Marcos, né, que foram postas sob a unha dele, né, pontículas de ferro, né, ia colocar entre a unha e a carne, ia colocando em todas as unhas antes de martirizá-lo, né. Então ele suportou isso daí, né, por causa do bem que ele queria, né. E na roça, né, no sítio, no campo, nós temos uma prefiguração disso, né, porque para a colheita é necessário plantar, é necessário regar, é necessário carpir para que a erva daninha não prejudique a plantação, né? Então, para ter a colheita precisa trabalhar bastante ali. E aquele lugar ele não é nada tranquilo, não é nada confortável, né? Se você teve a experiência de carpir, por exemplo, num dia de manhã, ali tem, logo no início da manhã, tem muito mosquitinho que ficam no seu ouvido. E a hora que você está carpindo, você está meio parado, então eles ficam ali em você, né? E tem orvalho, deixa todos seus pés molhados e fica embarreado. É incômodo. É incômodo.
E aí depois vai chegando umas 9 horas, o mosquitinho passa, vai embora. Só que aí começa a vir o sol. Aí começa a ficar cada vez mais quente. Aí vai chegando às 10, o sol começa a ficar mais forte. E as suas forças começam a diminuir. Vai chegar meio-dia, você vai estar com o sol forte e já sem força. De tanta coisa que você suportou. Né? Então, essa capacidade de suportar as dificuldades, ela é treinada, por exemplo, no trabalho do campo. Né? E hoje em dia, como estamos nós, né? A nossa sociedade? Né? Ela está muito distante disso. Né? Ela está no retinho, né? No ar-condicionado, no conforto e tudo mais. Né? E é por isso que isso tende a nos deixar mais fracos. Por isso que a pessoa que está nessa vida, ela precisa também treinar de outra maneira, né? Precisa, às vezes, tomar um banho gelado e tal. Mas a questão é, não dá para adquirir fortaleza sem treinamento, né? Então, não dá para esperar que os nossos filhos sejam fortes se a gente simplesmente criá-los como meros civis, né? Eu digo aí, da cidade, né? E o campo, ele foi planejado por Deus justamente para isso. Né? É o mesmo Deus que faz a planta crescer, é aquele que permite todas essas dificuldades para a gente dar valor para aquilo. Né? Então, o mártir ganhou o céu direto, não passou pelo purgatório, mas olha o que ele teve que passar. Né? Ele deu valor para o céu, né? Então ele optou pelo céu. E por isso que lhe foi concedida a coroa, né, do martírio. Então, a fortaleza é extraordinária. Né? Nós temos que querer ter filhos fortes, né? Porque um filho covarde é muito feio, né? Então, a primeira questão, né, que a gente falou, tem que ensinar os filhos que fugir é feio, né? Fugir do quê? Das dificuldades. Bíblia, né? A Bíblia. Ô Vinícius, rapidamente aqui só para dar uma indicação para os nossos irmãos que estão assistindo. Obrigado, Rafa. Você foi falando de temos que ter filhos fortes. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, Vinícius, mas faz tanto tempo, aí quando você falou, me ocorreu aqui. Mas enquanto você fala, eu vou achar aqui a morte dos irmãos Macabeu. Poxa, Vinícius, está lá aquela mãe. Ô Rafa, você consegue ver para mim, aí, dá um Google aí e ver a morte dos irmãos Macabeu, se é na primeira ou na segunda, que eu já passo para os nossos irmãos aqui. Eu fiz uma pregação lá na Paraíba sobre isso há anos atrás, e aí tem um determinado momento que o algoz começa a arrancar o couro da cabeça do menino, cara, na frente da mãe. Mas são 7... Segundo Macabeu 7, obrigado, Rafael. Ó, pessoal, fazia tanto tempo que eu não vi isso daqui. Segundo Macabeu 7, quem utiliza aí da Bíblia da Ave Maria, que é muito utilizada, é a página 598. E aí eles começam a falar, né, morreu o primeiro, aí ó, aqui ó, Vinícius, que eu disse para você, ó, arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhes, comerás a carne do porco? Aí ele falou, não, todos resistindo, né, porque no Antigo Testamento comer a carne de porco era pecado e tal. Aí depois começam, e aí num determinado momento, do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor à lei de Deus. Mas como dizer isso daqui no meio de uma tortura, que isso não é a virtude da fortaleza em ato puro de uma mãe, Vinícius, vendo os seus filhos morrendo assim? Essa mãe soube educar para a fortaleza, né, irmão? Foi exatamente. Na verdade, como que se faz para educar na fortaleza? Manda. Primeiro você tem que mostrar a meta, né? O bem. O que essa mãe fica claro, né? É que os filhos dela sabiam do que ela estava falando. Ela fala, eu ensinei vocês. Quer dizer, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Então, não dá para ter filhos fortes se eles não tiver claro qual é o bem maior, o sumo bem. Então, para um filho ter a capacidade do martírio, né, que é a meta, né, ele precisa desejar o céu, ter uma esperança muito forte. Né? E aí, sabendo disso, ele vai usar da fortaleza como meio para enfrentar as dificuldades que estão se antepondo ao céu que ele busca. Então, você tem que fazer seu filho desejar o céu, e para isso nada
como ter uma vida sobrenatural, a busca de Deus e tudo mais. E ensinar isso para os filhos, ensinar a doutrina, ensinar a amar a Deus, dar os sacramentos, ensinar a devoção à Santíssima Virgem Maria e a Eucaristia e tudo mais. E depois, né, no dia a dia, ensinar ele a suportar as dificuldades. Por quê? Porque senão ele vai ser um fariseu, ele vai saber o que ele tem que fazer do ponto de vista da religião, mas ele não vai ter força para cumprir aquilo. E aí ele vai se vender diante das dificuldades, né? Ele vai trair os princípios, né? Ele vai prostituir a sua vida se ele for um fraco, né? Então, o forte, né, ele depende, né? Para a gente formar um filho forte, depende, então, do bem muito claro, qual é o bem que ele deseja, e também ser treinado para isso, né? Não existe, óbvio, só uma virtude por treinamento, existe também a virtude infusa. Porque a virtude dos mártires não foi uma coisa que eles treinaram. Ninguém consegue treinar para ser mártir, né? Uma pessoa que só treina para ser mártir, que chega no martírio, ela não consegue. Ela precisa, sim, de uma graça especialíssima para poder chegar a esse ponto. Uhum. Mas notem, então, a importância de trabalhar a fortaleza também do ponto de vista sobrenatural. Então, nós queremos formar mártires. Não diria isso, mas eu diria que nós temos que formar pessoas capazes do martírio, né? se for necessário. E para isso é necessário esses 2 pontos. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, Vinícius. Eu tenho um livro do Dom Rafael chamado A Fortaleza, não sei se você já leu, Sim. Que ele fala da fortaleza da cabeça, do coração e dos braços, né? Por exemplo, Vinícius, num determinado intervalo aqui hoje, eu comentei da pregação do padre Paulo Ricardo no PHN e algumas pessoas ventilaram que tinham até 200 mil jovens. Eu não consegui ver muito, mas a pregação dele eu vi inteira. E num determinado momento, o padre Paulo Ricardo ele faz a comparação que eu disse para você. O jovem drogado, se você chega para ele com 100 reais ou com 1.000 reais, o que ele vai escolher? Você escolhe os 100 reais para agora ou a longo prazo eu te dou 1.000 reais? Ele vai falar, o cara ele quer consumir droga, ele é um viciado, ele vai pegar os 100 reais. Então ele não tem futuro. E aí ele usou o consumo nas mídias sociais e ele estava explicando nesse vídeo por que as pessoas estão viciadas. E ele falou que é por causa dos vídeos curtos, shorts, reels, que vão passando rápido, e até deu uma dica para as pessoas consumirem conteúdo mais longo para aprender alguma coisa. E aí, da mesma maneira que ele falou da questão do drogado, Vinícius, ele falou que se uma pessoa, ele fez essa pergunta lá no PHN, você já passou mais de 1 hora com o celular na mão vendo vídeos curtos? Quem passou, levanta a mão. E todo mundo levantou a mão. Ele falou, você é um drogado. A coisa já pegou você já. Eu não sei o teu nível que você tá, mas já pegou. Porque se você já ficou 1 hora ali, você já tá. E aí ele falou assim, essa pessoa não tem futuro. Mas vocês estão correndo risco de futuro. Tanto que viralizou um vídeo dele falando, eu sou mais jovem que vocês. Porque eu não tenho isso na minha vida. Então eu sei muito bem o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir e tal, eu tenho meus objetivos de vida. Falando nisso, Vinícius, essa fortaleza que deveria ter nas ideias, porque as ideias movem o mundo, a primeira coisa acontece aqui para depois a gente executar. Você acha, Vinícius, claro, né? Eu já dei toda a dica, mas como que entrou esse negócio da internet para enfraquecer a fortaleza das ideias na mente das pessoas de hoje? Por quê? Porque Santo Tomás não tinha isso. Onde que a ideia dele estava? Ele enfiava a cabeça no sacrário. Santo Afonso. Da onde que vinham essas ideias maravilhosas, esses escritos dos santos tal? Pô, tudo da vida de oração. Né? Como que você vê também, Vinícius, a importância dos pais tomando cuidado com a fortaleza das ideias? Na aula sobre a temperança, nós tocamos num ponto que eu acho que tem tudo a ver também, que é a questão do relativismo, né? Hoje, os pais estão achando que não tem problema, né? Para muitos pais, toda hora ele pensa, mas isso não tem problema, isso dá para deixar, né? E antes mesmo do advento do celular que nós temos hoje, né, com acesso rápido a tudo, nós já estávamos passando por um tempo de profundo relativismo, né? Os nossos pais, né, a geração anterior já estava relativista. A nossa geração ficou mais relativista ainda. Então,
Quando surge o celular como uma possibilidade de entregar para a criança poder ficar quieta, a gente vem essa ideia relativista na cabeça. Ah, mas não tem tanto problema assim. Será que é tudo isso? Ele também tem que ter um momento de lazer dele, né? Ah, 1 horinha, não tem problema, né? E tudo mais. Esse não tem problema, na verdade, tem sido o problema. O problema. A causa Né? desse problema está justamente em que as pessoas pensam, não tem problema. Né? Tem problema sim. Né? É viciante, é destruidor, acaba com a imaginação, a quantidade de imagens que aparecem em segundos, né, para uma criança é inconcebível. Né? Um São Tomás de Aquino, né, que foi a pé, né, da França para a Itália e da Itália para a França algumas vezes, né? Ele andava a pé, longas distâncias, vendo tudo num ritmo normal. Ele via aquela montanha chegar devagarzinho, conforme cada passo que ele ia dando. E esse é o ritmo humano das coisas, né? Tanto é que os dominicanos não podiam andar a cavalo, justamente que um dos objetivos era esse, que eles tinham que ir contemplando a natureza devagar, né? Então, como que fica a nossa capacidade de contemplar as coisas que Deus criou se a gente fica... perde a percepção. Sim, perde a imaginação, perde a memória. Nossa, não agrada mais o belo, né, Vinícius? Sim. A gente fica muito distante do que é natural. Cara, tu vai num parque, Vinícius, onde você tá todo mundo assim. Sim. Ou se vê um bicho, alguma coisa diferente, vai lá tirar foto do bicho. Vai tirar foto, você vê os shows, todo mundo filmando, vai Sim. lá no negócio lá, tipo, da Praça de São Pedro, é só com o celular levantar. Mas então, num certo ponto, Vinícius, então você acha que essa fortaleza das ideias está sendo corroída? Quem está nisso... Aí, se você é relativista, você acha que qualquer coisa pode. Se qualquer coisa pode, a verdade não existe. E se a verdade não existe, você vai lutar pelo quê? Se a verdade que sempre foi o objeto de luta, né, dos mártires, por exemplo, eles não traíam a verdade. Né? Se a verdade não existe mais, eu vou lutar pelo quê? Então, eu acredito muito nessa relação com o relativismo. A pessoa é fraca porque ela é relativista. E ela também é relativista porque ela é fraca. Então, a covardia, a fraqueza, elas têm uma relação muito intensa com o relativismo. A pessoa fraca, ela vai se tornar um relativista. Mais cedo ou mais tarde, ela vai defender a mentira. Né? Ela vai defender qualquer coisa. Né? E aí, São Tomás de Aquino, né? A verdade é a maior força que move o homem. Né? Então, a verdade, ela tem uma relação muito intensa com força. Então, o forte é alguém que tem muita verdade nele, tem um nível alto de verdade, uma convicção, como diz o padre Cifuentes, né? Tem uma convicção de ideias. Ele, como diz o padre, né? Não é como um gato morto que é jogado na vala, né? E fala, isso daí não faz diferença nenhuma, né? Não, o forte, ele tem uma convicção que arrasta os demais que estão próximos dele, né? Olha a importância disso tudo, né? Agora, eu acho que é importante tocar em mais um ponto antes. Fica à vontade, de terminar, por favor. Que é a questão dos vícios, né? Na aula sobre a temperança, a gente falou que a temperança é um termo médio entre a insensibilidade e a intemperança, né? E ela está mais próxima da insensibilidade. É mais fácil o insensível se tornar temperante do que o intemperante se tornar temperante. Então, a fortaleza ou a coragem, ela é o termo médio entre qual vício? Entre a covardia e a audácia, né? A audácia, sobre a qual a gente não falou muito ainda, né? Que é a virtude do rato lá das Crônicas de Nárnia, né? Do Hip Chip, que é aquele que está toda hora querendo brigar, né? Toda hora querendo ir para cima, né? Eu estava lendo lá esses dias e ele falava assim, né? O rei fala para ele, não, mas isso, nós temos que tomar cuidado, porque todo homem tem que tomar cuidado. E ele fala assim, ainda bem que eu não sou homem, então, que eu sou um rato. Porque se for... se precisa ser homem para fugir, né? Então, ainda bem que eu sou um rato. Né? E o hip chip é aquele que enfrenta toda hora. Mas ele não é corajoso, ele é audacioso, ele quer enfrentar toda hora.
E tem hora que não precisa, né? Tem Falta hora... um pouco de prudência. Falta prudência, falta razão, né? É aquele que não foge de absolutamente nada, né? Nem do risco da própria vida. Né? Tá zoado, E aí, então, o audacioso é aquele que anda a 200 por hora na rodovia dizendo que ele não tem medo de morrer. Né? Isso é atentar contra a própria vida, isso não é virtude, isso é vício. Né? Mas aí qual que é a questão? É mais fácil o audacioso se tornar corajoso ou o covarde se tornar corajoso? Né? É mais fácil o audacioso se tornar corajoso, porque o corajoso está mais próximo do audaz. Né? Então, se o audacioso se controlar um pouco, ele fica corajoso. Agora, para o covarde se tornar corajoso, é muito difícil. Como aquela proporção, né? É muito difícil um universitário se tornar fazendeiro. O fazendeiro se tornar universitário até que dá. Né? Mas o universitário se tornar fazendeiro é muito difícil. Por quê? Porque ele está hoje muito na covardia. Né? Para ele se tornar corajoso, forte, como um fazendeiro, como um sitiante, é difícil. Então, nós não podemos deixar nossos filhos, por medo, por materialismo, por precaução, por excesso de cautela, né, se tornarem covardes, fujões. Né? Então vai lá e enfrenta, vai lá e faz. Né? Isso é o que você tem que fazer pela dignidade da sua alma. Você é um ser humano. Usa da razão para se controlar. E se controlar do quê? Dos perigos, do medo dos perigos. Né? Então, o corajoso, diferente do audaz, ele não vai de frente com o perigo. A hora que o perigo chega, ele está firme. Ele permanece firme, ele não foge. Então, ele não vai de encontro, mas também não foge. Mas a maior tendência era fugir, não era ir de frente. Né? Então, ele permanece firme, até diante da morte, se for o caso, e aí ele se torna mártir. Né? Normalmente, quando isso acontece. Então, nós temos que ter uma disposição para cair em combate, vai dizer o Joseph Pieper. Né? Então, se nós estamos lutando, nós temos que estar dispostos a cair mortos, né? Doar a nossa própria vida para poder permanecer. Né? Por último, eu gostaria de destacar que dentro da virtude da fortaleza, assim como da temperança, né, e todas as outras, existem outras virtudes correlatas. Né? E eu destaco aqui 3 virtudes correlatas que são, existem mais, tá? Mas a paciência, a magnanimidade e a longanimidade. Ou seja, a fortaleza ela pode se dar de maneira distinta em certas ocasiões. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no alto da cruz, ele foi uma pessoa muito forte. Né? Ele teve uma paciência heróica. Né? Ele suportou ali com todas as dores, né? O sacrifício unido à paciência, que se torna a virtude da hipomoné, né? Que é uma virtude além do normal. Né? A virtude de Cristo na cruz, uma das principais é a paciência, que é a virtude de suportar o mal, né? Não é, e aí ela é mais difícil até do que outras, né? Porque, como diz o padre Cifuentes, né? Na paciência a gente tem que suportar o mal que já está acontecendo. É isso aí. Enquanto na virtude da coragem, né? Especificamente, a gente pode enfrentar o mal que vai acontecer. Por exemplo, a virtude do soldado, né? Ele tem que suportar o mal que vai acontecer. Mas a virtude de Cristo na cruz é suportar um mal que já está acontecendo naquele momento. Ele não tem como fugir, aquilo está acontecendo. Né? Então a paciência ela acaba se tornando mais heróica ainda. Né? Então é uma virtude tão rara hoje em dia, né? Justamente por causa também do materialismo que assola a nossa sociedade, mas tão esquecida e tão importante e tão cristã. Né? Tem também a magnanimidade, que é uma virtude sobre a qual a gente já falou em outras oportunidades, né? Que é a virtude de desejar coisas grandes, né? Não se conformar com coisas poucas. Né? É uma virtude que você precisa de muita ira, muita força de alma, de animado, né? Ânima. Você tem que estar animado com a coragem para poder ser magnânimo. Né? Magna vem de grande, né? Fazer coisas grandes. Né?
Enquanto pusilânime é aquele que se conforma com coisas pequenas, coisas poucas, né? Se conforma com as coisas pequenas. Mas recentemente, né, estudando um pouco mais, eu descobri essa virtude que é até meio difícil de falar, que é a longanimidade. Longanimidade. É tão bonito isso, né? A longanimidade é uma fortaleza, uma coragem específica de suportar por muito tempo. Por muito tempo. Né? Por longos tempos. Né? É a virtude, por exemplo, que a gente... O Vantuano, Vinícius. Sim. Aquele padre, que foi preso pelo regime comunista e ficou 18 anos preso. Sim, sim. Celebrando missa na palma da mão com uma gota de migalha de pão e pouco vinho. Poxa, Vinícius, aquilo ali, né, Rafa? Não tem como dizer que 5 pães e 2 peixes dele, mas não tem como não dizer ali que não foi a longanimidade, né, Vinícius? Porque não foi uma coisa... Ou uma pessoa que passa por uma enfermidade durante muitos anos, né? Sim. O Antoine tem uma relíquia dele lá em casa. Você tem? Sim, sim. Eu sempre gostei muito dele, né? É um testemunho maravilhoso, né? E, enfim, as doenças, né? As pessoas ficam atrofiadas na cama e tudo mais. E me vem muito à memória a própria vida do Papa Bento XVI, né? Desde 2013, né? Até o ano passado, né? Foi o ano passado que ele faleceu. Uhum. Ficou lá como Papa, né? Sem poder exercer, né? O papado, vendo as coisas da igreja que ele gostaria de corrigir, mas teve que permanecer com muita paciência, longanimidade. E, para mim, é evidente que ele permaneceu até o fim. Né? E aquele que não tem a longanimidade é aquele que para antes, né? Que suporta muita coisa, às vezes suporta coisas muito difíceis, mas não vai até o fim, até o último instante. Né? E esse que deve ser um dos grandes medos, né? Nossos, né? De no último instante ser fiel. Né? Como diz o John Senner, né? Aquela nossa última Ave Maria. Né? Como que deve ser a nossa última Ave Maria? Né? Agora e na hora de nossa morte. Quer dizer, agora é a hora da nossa morte. Né? Então agora chegou a hora da minha morte, então que a senhora esteja aqui rogando por mim. Né? Então isso é típico de gente forte, né? Que foi até o fim. É o que completou a corrida, né? Guardou a fé. Então é muito bonito. Né? Então é isso que vocês querem para os seus filhos? Né? É isso que eu quero para as minhas filhas, é isso que eu quero para os nossos alunos, é isso que a nossa sociedade está precisando. Então hoje a gente tentou trazer aqui um pouquinho desta virtude tão escassa e tão importante nesses tempos. Né? E é para o seu coração, pais, que a gente está falando isso para vocês. Numa virtude escassa, onde as famílias estão andando no oposto da virtude da fortaleza, eu não sei que situação de vida que você se encontra. Se é você que está vendo o meu vídeo, é um papai ou é uma mamãe. Mas uma coisa que eu quero te dizer aqui agora com segurança. Todo este conteúdo está sendo entregue diretamente para o seu coração. E a primeira coisa que o demônio vai colocar na sua imaginação é que eu não consigo. Ele sempre vai trabalhar com a mentira. Mas pela graça de Deus você consegue. Você precisa mirar o alvo. Você tem que saber muito bem aquilo que você quer. E aí você tem que ir atrás dos meios para isso. Nós aqui colocamos algumas coisas. Mas a tua pesquisa, o teu desejo, por quê? Porque, em primeiro lugar, é para a salvação da sua alma que é imortal. É para os seus filhos. É para você ter uma família santificada e forte no mundo fraco, cujo dominador é Satanás. E Deus não te criou para isso. São José Maria Escrivá falava, Deus não nos criou para ser como galinha de capoeira, mas para voar como águia. Quando o Vinícius fala da virtude da magnanimidade, que é grandeza de coração, os filhos de Deus não são apequenados. Porque o poderoso realizou em mim maravilhas. E Deus realiza em nós maravilhas para nós fazermos coisas grandes para glorificá-lo. Agora, tem uma coisa maior do que nós estarmos em estado de santidade? Você não vai realizar nada grande se não começar por você. E se você não começar a trabalhar na virtude da fortaleza e implantar isso dentro da sua família. Mas, se você quiser compreender isso de forma mais completa,
o professor Vinícius gravou um curso sobre isso. E se eu falar para você o preço, você não vai nem acreditar. É uma coisa que qualquer pessoa poderia adquirir. É um curso que vale muito mais do que o que está sendo vendido. Porque nós decidimos baixar o preço justamente para que ficasse acessível, porque é um tema muito importante. Como que eu faço para adquirir? Você vai, depois que terminar essa live agora, tu vai clicar no link aqui na descrição do canal do YouTube, tem uma parte chamada descrição, onde você desce um pouquinho, vai ter alguns links, então você vai clicar lá, você pode conhecer o Instituto Regina Coeli, você pode ver essas maravilhas, e eu vou acabar também deixando alguns livros que tratam de esquemas das virtudes, como eu já mostrei na outra aula, tem esse daqui que é o Catecismo das Virtudes, com muita coisa boa e outras obras falando sobre esse tema. Mas, gente, isso daqui é para você ser uma pessoa no caminho da perfeição. Então, mais uma vez, eu te peço, como sempre tenho pedido, compartilhe esse conteúdo, porque quem compartilha evangeliza, e nós estaremos juntos aqui na próxima semana. E aí, eu não vou te falar agora qual que vai ser a virtude, você vai ter que esperar um pouquinho para saber o que a gente vai estar entregando, ou se a gente vai estar falando sobre a justiça ou sobre a prudência. Até o próximo programa, Deus te abençoe, salve Maria. Salve Maria.